Então vamos lá? Bom, a gente tem algumas notícias muito relevantes aqui sobre o Pix. 7 em cada 10 brasileiros já são cadastrados no Pix. Pix faz 3 anos com popularidade, 29,7 trilhões de reais foram movimentados e a agenda a ser cumprida em 2024, que são as novas tecnologias. Agora o Pix parcelado, o Pix com empréstimo, o compromisso de Pix para você poder ter ali a substituição dos boletos de aluguel e etc. pelo sistema do Pix, muito interessante, simplesmente digitando uma chave. Mas tem uma coisa que ninguém percebeu sobre essa tecnologia aqui que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre ela. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever no canal, se te agradar, né? Se fizer sentido pra você aí. Tem um negócio seguinte, o que aconteceu? A gente falou lá atrás sobre a possibilidade dos bancos, né, cobrarem pelo Pix, assim como eles fizeram para pessoa jurídica, limitado ali a R$10, né, foi a cobrança que os bancos fizeram. Todos os bancos cobram um percentual da transação feita, e assim o Pix tem monetizado bem ali para os bancos na taxa de serviço. Só que não dá para considerar que essa taxa vai parar por aí. Por quê? Porque com o Pix superando o DOC e o TED, que vão deixar de existir, não tem mais finalidade, pouquíssimo DOC e TED tem sido feito, somente para transações de valores muito altos, que às vezes o Pix entra em análise ali e os bancos têm uma liberação mais facilitada para o TED, porque eles conseguem reconhecer melhor e tem menos golpes acontecendo. A tendência é que a gente não tenha mais o TED e o DOC e principalmente que numa nova camada do Pix a gente desenvolva os chamados Smart Contracts. O que é isso, né? Então, caso o Pix caia nesse dia para essa pessoa, dessa pessoa para essa pessoa, a transferência desse carro vai passar então para essa pessoa. Então você pode criar vários contratos desses. O governo já tem capacidade para fazer isso, porque hoje ele criou o sistema do gov.br. Então ele poderia fazer smart contracts para basicamente qualquer coisa. Caso o tal valor caia, essa casa vai transferida para essa outra pessoa. Isso não só eliminaria a necessidade do cartório, como também nos deixa refém dessa nova tecnologia. E por que isso é interessante, né? Pensando do ponto de vista governamental. Por que para o governo pode ser interessante se livrar do DOC e do TED de uma vez por todas? Porque o DOC e o TED, eles estão em camadas menos visíveis do sistema do Banco Central. São sistemas muito mais antigos. O Pix já é um sistema muito mais novo, com transações muito mais simples de serem verificadas e com um adicional maravilhoso. Você pode simplesmente agora criar uma maravilha, imposto. Então você pode criar um imposto sobre as transações financeiras. E isso não é uma coisa que a gente não deve ver nos próximos anos. Pelo contrário, é uma coisa que está se desenvolvendo e cada vez mais se fala nisso. A gente já tem uma adoção massiva, né? 7 de cada 10 brasileiros. A tendência é que o governo utilize cada vez mais a tecnologia do Pix e obrigue, né, os brasileiros a cadastrar o Pix para receber benefícios. Já está acontecendo em algumas camadas, já tem ali os estados pedindo para que seja feito, etc. E deve vir a nível federal também. E com isso, a gente teria o fim do Pix gratuito e a gente pode entender como essas taxas ali, elas podem começar a rodar na economia e como isso teria um papel muito específico no Brasil. Você imagina que hoje o Brasil é um dos países, né, junto com a Índia e com alguns outros lugares, que mais tem empregos informais, ou seja, se tem alguém trabalhando na rua vendendo mexerica, vendendo maçã, vendendo morango, aquela pessoa, ela paga tributo ou não paga tributo, Vandim? Indiretamente, né? Ela paga tributo no consumo, mas na hora de vender a laranja ali, os negócios dela, ela não paga tributo nenhum. E essa economia informal, né, muito disso, você tem barbeiro, você tem gente que faz um engraxate, você tem diarista, tem o meretrício, que não tá pagando imposto também em alguns casos, né? Então você tem diversas áreas ali da nossa economia que no Brasil elas não são tributadas. Se você simplesmente cria um tributo em cima das transações financeiras, você consegue ali fazer com que as pessoas paguem mais impostos, né, mediante a isso, e consegue inclusive cobrar imposto de uma área que é muito lucrativa, principalmente no Rio de Janeiro, narcotráfico. Então você conseguiria criar um imposto sobre o tráfico sem a necessidade de legislar sobre as drogas. Porque para você poder cobrar um imposto sobre o consumo de drogas ilícitas ali, você precisaria legalizá-las primeiro. Agora o governo tem uma possibilidade que ele nunca teve antes. Ele tem como colher os benefícios de legalizar as drogas ali sem a necessidade de fato de legalizar as drogas. Ele pode simplesmente colocar um tributo que seja feito ali. Raul, mas se criasse um tributo, será que as pessoas não começariam a sacar dinheiro e voltaria o dinheiro de papel? Para isso é muito simples. Você só precisa criar um novo tributo ainda mais alto para o saque de dinheiro. E assim o governo consegue manter não só um tributo novo sobre todas as transações financeiras, como consegue ter um controle maior e saber para onde está indo o nosso dinheiro com exatidão e precisão. É o auge da observação, é o famoso Big Brother, né? Acontecendo em tempo real. Olha que
maravilha. Então você vai comprar coxinhas no mercado e o governo vai ficar sabendo coxinhas. E daí daqui a pouco ele vai falar, agora o SUS não te cobre mais porque você tá ficando gordinho. Brincadeira, isso é num futuro muito distópico, mas seria possível. Falar, olha, você não, já estourou a sua cota de álcool para essa semana. Imagina que maravilha. Olha que delícia. Tá maluco. Você vai ali passar o seu Pix e o governo fala, então, meu lindo, o senhor já bebeu aqui mais do que o recomendado pela OMS em cerveja essa semana. Infelizmente, a gente não vai poder estar te vendendo cerveja. O senhor deseja uma barrinha de cereal? É isso, basicamente isso que a gente pode ver acontecer no futuro. É claro que isso aqui eu tô brincando, né? Mas seria possível chegar lá. Só que tem um problema muito grave se o governo decidir aplicar esse caminho, que é um caminho que eu acredito fielmente que nós estamos caminhando para ele. Nada me convence que todas as novidades do Pix não estão nos levando para esse lugar, né? Eu queria a sua opinião aqui, se você acha que eu tô errado, eu tô certo de pensar assim, porque eu realmente tenho ficado meio receoso com isso. O problema pra mim é que o tributo no Brasil, ele já é um tributo burro. E isso aqui pode deixar esse tributo ainda mais burro. Porque o que acontece? A gente tem uma tributação no Brasil que funciona da seguinte forma. Então, as empresas, elas são tributadas na venda. E aí você tem ali, por exemplo, uma empresa produzindo vidro, ou produzindo sei lá o quê, ou produzindo um alimento, etc. Na hora que ela vende esse produto, ela já toma o tributo diretamente. O que pode ocasionar isso, né? Essas empresas podem ter prejuízo depois e ainda assim pagar o imposto. E aí gera uma burocracia que tem que pagar uma equipe de contadores, etc, para depois reaver isso do Estado quando a empresa está no lucro real. Se a gente começa a tributar as pessoas direto no consumo, a gente pode ter esse problema. Outra coisa que pode acontecer e que já acontece no Brasil também é que as pessoas mais pobres, elas são muito impactadas pelo tributo direto no consumo. Então, se eles forem tributar dessa maneira, o ideal, né, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para dar uma ideia pro Andrade, se ele estiver pensando em fazer isso, que é o seguinte, o ideal, se você pensa em fazer isso, seria você colocar uma faixa de isenção. Se não colocar uma faixa de isenção no consumo, a gente corre risco de tributar ainda mais as pessoas mais pobres e os desfavorecidos, a pessoa que recebe Bolsa Família, etc, porque são pessoas ali que fazem parte dessa economia hoje, que o dinheiro que ela recebe passaria a ser tributado, né, ao mesmo tempo ela, um vendedor de rua, alguma coisa, passaria a ser tributado no mesmo momento que ela também passa a ser tributada em tudo que ela vai comprar. Então a gente poderia ter ali um problema na curva de Laffer, né, que é a curva que diz qual é o limite dos tributos que a gente pode pagar. No geral, se criado esse sistema respeitando essas coisas todas, pode fazer sentido. A gente já tá aí com mais de 100 milhões de contas registradas. O Pix foi lançado em novembro de 2020, né, e ganhou a adesão massiva, assim, foi extremamente rápido. Agora até o WhatsApp vai ter a função de cobrar ali por Pix, etc. Legal, né? Vai ter ainda essa camada agora esse ano, olha isso, o Pix Troco. Olha que loucura. Pix Troco? Pix troco. Você foi passar um dinheiro no mercado. Não tem troco. Tem um sistema do Pix agora pra devolver o troco. Num lugar. O fim do dadinho. Acabou. Aceita bala de troco, não aceita Pix. O Nubank já tá fazendo até empréstimo de Pix. Não, estão fazendo absolutamente tudo. Aí o grande problema que a gente tem por hora nisso são a quantidade de golpes também, né? Que os bandidos também aprenderam rápido a tecnologia do Pix, estão dando golpe em Pix à torta e à direita. Uma coisa que não faz nenhum sentido, porque o governo, como é um dinheiro rastreável, ele deveria ter a capacidade de simplesmente reaver pros donos do dinheiro, caso eles sofram um golpe, né? Eu achei legal que fora do país você consegue lá pagar em Pix também. Já, tipo, o país que recebe muito brasileiro tem conta para receber em Pix. O Pix ele tá numa adoção massiva e aí a gente tem essa questão toda acontecendo aí. Existem empresas, inclusive, que estão se beneficiando dessa nova tecnologia e vai vir uma outra camada dessa tecnologia agora, que é o chamado Open Finance, que são as empresas que vão utilizar a tecnologia do Pix ali para fazer esses novos sistemas, para compartilhar os dados dos usuários, uma empresa com outra, para poder gerar crediário, crédito, todas essas coisas nessas novas camadas de tecnologia. Principalmente os bancões estão fazendo isso. E se você quiser investir nesses negócios, é possível. E aí, o que eu vou te indicar? Que é uma indicação de sempre, que não é a indicação de hoje. Eu vou te indicar que se você quiser aprender um pouco mais sobre como ganhar dinheiro com isso, que você acesse aí alvp.com.br, pode ir agora no botãozinho aí, alvp.com.br, e preencha esse botão aqui, faça a sua análise de perfil. Preencheu o botãozinho, faça a sua análise de perfil, clicou aqui, ó, responde as perguntas para mim e você vai aprender a investir no Brasil e no mundo todinho. Olha que interessante. Inclusive escapar de tributos, se esse for o seu desejo. Então você pode ir aí e aprender. E lembrando, se você concluir a UVP e não aprender a investir, o que eu vou fazer? Devolver 100% do seu dinheiro. Você pode consultar lá nosso nome no Reclame Aqui, que você vai perceber que a gente não tem nenhuma reclamação. Lembrando que ninguém tem como controlar o que aparece no Reclame Aqui. A gente não tem nenhuma reclamação exatamente por conta desse compromisso de devolver 100% do seu dinheiro caso você não fique satisfeito. É a maior escola de investimentos do Brasil inteiro. Então você pode clicar aí no link da descrição e se registrar. Agora,
tem que ver se não tem nenhuma pergunta, porque vocês estão reclamando. Esse vídeo eu fiz mais curto pra gente responder perguntas aqui, Vandinho, porque o pessoal tá questionando aqui. Com razão, né? Tem tempo que a gente não responde. Tem não, respondi ontem. O Politeus BG, há 3 horas. Raul, mas o Eduardo Paes não vai controlar o que vai ser negociado nessa possível Bolsa Carioca. Pelo que você mesmo disse, quem vai controlar isso é quem vai ser o dono da Bolsa. E com certeza eles devem ter tantas boas informações quanto você tem em relação à Bolsa de Valores. Inclusive, por tudo de bom que você já nos deu de informações aqui nesse canal, você não poderia ser o cara à frente dessa nova Bolsa? Eu não estou fazendo piada. É uma pergunta séria. Bom, eu não tenho nada a ver com a Bolsa, eu tenho minha empresa para tocar, né? O Mubadala é o fundo responsável por essa Bolsa. E você pensa, o Eduardo Paes não vai ter nada a ver. Tem sim. As políticas públicas, né, que o Rio vai fazer, dão também o direito do Rio de negociar e escolher quais empresas querem que sejam negociadas. Você acha que esse negócio de ESG, de Rio sustentável, você acha que isso foi o Mubadala que quis para poder... O pessoal do petróleo, o pessoal dos Emirados Árabes, eles são sustentáveis agora? Lógico que não, né? Isso aqui são as contrapartidas que o governo pode pedir para poder ceder ali alguns anos de isenção, para poder ceder ali uma sede pro lugar. Então, o governo tem as armas dele sim para controlar isso. Agora, eu não tenho nada a ver com isso, muito difícil eu ter algum vínculo com isso. Se quiserem me chamar para pedir sugestões, aí até aceito fazer a reunião, mas eu acho que os árabes conseguem resolver o problema deles ali, e eles podem sim escolher quais ativos serão negociados na bolsa deles ali, e permitir regras mais flexíveis que a da B3. O Guido Kruger perguntou, minha mãe tem um apartamento no qual ela não consegue mais morar por motivos de saúde. O apartamento está alugado enquanto ela mora de aluguel em outro apartamento. O que você acha de vender e aplicar em fundo imobiliário, até mesmo CDB, até encontrar outro apartamento para ela? Eu acho que o dinheiro da casa, se é a única casa que sua mãe tem, você não deveria arriscar esse dinheiro no mercado financeiro. Se acontecer alguma coisa, né? Deu problema ali, aconteceu alguma coisa e a bolsa, por exemplo, despencou e os fundos imobiliários deixaram de distribuir proventos. Raul, isso pode acontecer? Bom, na pandemia aconteceu com vários fundos. A sua mãe vai morar onde? Você vai levar ela para morar no HGLG, né? Vai pegar lá e falar, pegar um prédio na Faria Lima, vou estender um colchãozinho e minha mãe dorme ali na portaria. É isso? Você acha que eles vão deixar? Eu acho que não. Então, cuidado com isso, né? Com esses conselhos de gente que vive num mundo abstrato, fantasioso. Então, não acho muito prudente, não. Se quiser saber minha opinião, eu jamais faria isso, tá? Renan Vasconcelos, 6785. Raulzão, creio que a pergunta era como seria a sua carteira nos dias de hoje? Quantos por cento em renda fixa, renda variável? Mas isso não mudaria nada. Se fosse essa a pergunta, né? Porque eu respondi no último vídeo como eu começaria a investir hoje, seria a mesma coisa que tá no Na Reta. Não teria nenhuma divisão diferente daquela que tem lá. Os percentuais seriam absolutamente os mesmos para sempre, para todos sempre, amém. Porque eles não têm a ver com o dia da semana, né? Eles têm muito mais a ver com o perfil de investidor. E isso meu perfil não alterou em todos esses anos. Então, se você viu o último episódio do Na Reta, segue do mesmo jeito. Se não viu, Na Reta, Investidor Sardinha, pesquisa. A gente divulgou a carteira ali por 3 anos seguidos aqui. Raul, por que não divulgou mais a carteira do Na Reta? Ela não tá rendendo? Pelo contrário, né? Se você pegar e acompanhar aqueles ativos lá, todos estão no recorde. Então a gente tem aí mais de 270% de rentabilidade acumulada. Não mostrei mais porque tinha muita gente copiando a carteira, fazendo cagada, fazendo besteira, não fazia tanto sentido. O Cleidson Marques, 2433 a 23 horas, disse: não confio em nada que venha do Rio. Me desculpem, mas a coisa lá é para profissionais. A chance de uma bagunça é grande. Não à toa, já quebrou uma vez. Uma coisa que você precisa, então, talvez seja parar de abastecer o carro e fazer várias outras coisas. Tem muita coisa que vem do Rio de Janeiro que você usa no seu dia a dia. Tem que tomar cuidado com essas opiniões muito enviesadas para você não correr o risco de ser lido como uma pessoa estúpida. Não que você seja, mas pode acontecer. Beijo para vocês e até amanhã.